Eric, Pastor Eric. Ok. Bom dia a todos. Quem ficou aqui da conferência essa semana? Alguns de vocês. Feliz por você estar aqui. Sei que dissemos a maioria das pessoas da conferência para irmos aos outros cultos. Esse é definitivamente o mais cheio. Mas é bom te ver. Estávamos conversando essa manhã na oração da equipe sobre a conferência dessa semana. E compartilhei que nunca me deixa de surpreender a resposta das pessoas quando eles recebem uma palavra profética. Nunca para de me surpreender. Definitivamente já vi milhares, talvez dezenas de milhares de vezes, talvez até 100 mil vezes na minha vida, onde vi palavras proféticas sendo dadas, e toda vez a resposta facial é sempre das minhas partes favoritas dessa coisa. E o mais favorito é esse. É como se não soubesse o que está acontecendo, mas sabe que muita coisa está acontecendo por dentro. É como se o coração e a mente deles ainda não tiveram descoberto como expressar. Fica com essa cara de pedra. Esse é o meu favorito. É claro que eu amo o choro, o riso, o choque. Anos atrás, Kennedy e eu estávamos voltando para casa. Costumávamos viver bem aqui, saindo da Shastaville. Acho que ela era 10 ou 12 anos. Peguei ela na escola e estavam me dizendo, naquele dia da escola, em matemática ou ciência, Deus apareceu. E as crianças estavam sendo totalmente abaladas por Deus e profetizando umas sobre as outras. E Kennedy e eu estávamos voltando para casa e estou perguntando como foi o dia dela. Ele falou, foi incrível, dei essa palavra e alguém me deu essa palavra. É muito fofo, e como pai você fica tipo, sim, mas parece calmo. Oh, sim, isso é incrível. E eu estou fazendo as perguntas para que ela identificar o que aconteceu na aula daquele dia. Eu podia dizer que ela estava bem empolgada. Foi um grande encontro e experiência. Então fiz a pergunta, meio que eu sabia a resposta. Por que isso te deixa tão empolgada? Porque parece tão empolgada com tudo isso. E ela disse, pai, eu lembro exatamente onde aconteceu. Estávamos chegando onde morávamos, bem ali no semáforo. E ela disse, pai, Deus fala comigo. Eu me lembro, nunca quero esquecer isso. A realidade, a simplicidade que Deus escolhe para falar conosco. Acho que às vezes nos acostumamos tanto à cultura profética, ao ambiente profético, que esquecemos disso. Entendemos com quem estamos falando? Sabe, esse é o cara que criou tudo que existe. E ele é tão pessoal que ele diz algo muito bom sobre você, ou te encoraja, ele diz, ei, preciso que conte a essa pessoa o que eu sinto sobre ela. E isso é uma coisa das mais legais do mundo. E me lembro dessa semana com a conferência profética, podemos ver a face de pedra, o choque, o choro, a queda, quer dizer, todas as respostas. Ben Armstrong compartilhou essa manhã na oração da equipe, dizendo, parece que o tema dessa semana foi que profetas que amam. Profetas que amam, e é verdade. Graham Cook e Malcolm Maiden estavam aqui. Graham Cook já esteve aqui antes, já faz um tempo, mas Michael Maiden, essa foi a primeira vez. E suas equipes estavam envolvidas, obviamente, mas foi tão divertido de ver esses dois. Eles simplesmente amam a Deus e amam as pessoas. E quantos concordam que precisamos de mais desse tipo de profecia na Terra? Eles precisam ser os que são celebrados e colocados e vistos pela cultura, colocados nos telhados das cidades para declarar o amor de Deus, não o outro lado. Mas foi uma semana maravilhosa. Estou animado a falar com vocês essa semana. Se tem suas Bíblias, quero que abram no livro de João. Vamos começar no livro de João essa manhã. O título da mensagem de hoje é A Liberdade Custa Caro. A liberdade custa caro. Vamos ler os versículos de 1 a 5, depois pularemos para o versículo 9 e 13. Capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Estava com Deus no começo, e através dele todas as coisas foram feitas. E sem ele, nada do que foi feito havia sido feito. Nele estava a vida, e essa vida era a luz de toda a humanidade. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não a superou.
Versículo 9. A verdadeira luz que ilumina todos que estavam chegando ao mundo. Ele estava no mundo, e embora o mundo não tenha sido criado por ele, o mundo não o reconheceu. Ele chegou ao que era seu, mas o seu próprio não o recebeu. Então, todos os que o receberam, para aqueles que creram no seu nome, ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. Filhos nascidos não de descendência natural, nem decisão humana ou vontade do homem, mas nascidos de Deus. Dentro da topografia de nossas vidas, dentro das fendas de nossos corações, dentro das catedrais da nossa mente, dentro da vastidão de nossas almas, encontram-se mistérios, perguntas, enigmas, quebra-cabeças, que ainda não têm uma resposta. No entanto, aprendemos que nossa própria existência foi criada fora do tempo e do espaço, além da lógica e da razão humana, com a ideia de que nós fomos formados no coração do autor e finalizador, o Alfa e o Ômega, a ideia de que entramos no tempo e no espaço, com um anexo chamado identidade e propósito. Pelo próprio Deus, Ele nos dá a nossa identidade e Ele define nosso propósito. Alguns dizem que o tempo é uma arma carregada ou é um nascer do sol que visa revelar a beleza do Criador, que o Criador tinha em mente. Eu acredito no último. Alguns querem os benefícios sem aquele que dá os benefícios. Alguns querem as promessas sem o prometido. Alguns querem o reino sem o rei. Não há outro rei como Jesus. Às vezes fico completamente acordado à noite e imagino como seria se não houvesse guerra, fome, conflito, doença, pobreza, confusão. Mas quando parece que é um código que não pode ser decifrado, ainda adormeço para poder acordar e voltar a hackear. Enquanto andava pelas ruas de Istambul no ano passado, foi claro que não sou de lá. Havia uma sensação de vazio inacreditável, mas a diligência e o compromisso de encontrar a verdade eram palpáveis. É dentro das almas que anseiam por uma resposta, por esse vazio. Ao deixar a cidade das antigas muralhas, o chamado à oração ecoava nas pedras. Ficou claro que a condição da minha alma é muito diferente da condição da alma deles. São mundos à parte. De fato, são reinos à parte. Em Roma, as ruas ainda ecoam os sussurros de um império do qual Jesus viveu. As fachadas, pilares e paredes estão gravadas com letras e palavras apontando para um passado, lembrando-nos de uma época em que o homem era glorificado acima de tudo, onde o homem era endeusado. E no final entrou em colapso. Castelos de areia só duram até a próxima maré. Na Irlanda do Norte, onde o céu parece próximo, pelos corredores, tantas histórias e contos que resistem ao teste do tempo, salas e paredes, cartas e páginas, escribas e contadores de história, compositores e discursantes, contam a aurora de um dia ainda não visto. Oh, Irlanda, que sua voz ecoe nos tempos de novo e de novo, e de novo, e de novo. Los Angeles, dentro das linhas e praças, vive um remanescente que carrega a chama de 1906. Continue dançando até o sol voltar. O dia está prestes a amanhecer, onde será uma ilha nas nuvens. Afinal, esse é o seu lugar de origem. Deve ser uma esperança para a humanidade. O script está invertendo, as páginas estão se virando, a maior narrativa conhecida será gravada nos corações de sua terra. Los Angeles pode voltar para a casa do rei? Portugal é o seu momento de tomar o seu lugar à mesa. Conte-nos os dias em que o seu coração estava totalmente livre e os melhores momentos por vir.
A história, o mito, o sucesso e os fracassos devem ecoar dos penhascos moldados pelos milênios. Navegue, pegue o vento, aponte o rumo. New York. Se ao menos Lady Liberty pudesse contar histórias e lendas que te deixaram velha. A Patina parece contar de uma época onde ela diminuía tudo à vista. Agora, ela parece ser uma. Aqui ela está justaposta, ela nunca dorme, segura a chama sem fim. Que a chama brilhe novamente e toque o coração de todos. África do Sul, oh, como eu amo a sua terra. Cada vez que vou, oro para voltar em breve. O próprio solo deseja contar uma história que ainda não foi contada. O futuro está na terra, pois profetiza e declara seu destino para a humanidade. A complexidade da sociedade está nas trevas e a luz. É aqui que uma nova música deve ser escrita e composta. Deve ser cantado do topo da montanha, ao longo dos tempos. É preciso contar sobre um povo glorioso que desafiou todas as possibilidades. Rússia. A liberdade em uma geração será normal para os filhos do seu ventre. As batalhas pelas quais lutou e viveu permitirão que os seus filhos sonhem por você. O que foi feito para derrubá-la, agora se tornará sua maior vitória. Mantenha-se firme, permaneça e observe o que o Senhor fará. Reading, oh Reading. Está mudando e como mudou. As ruas caminham na linha da esperança ou desespero. A esperança está vencendo. Os pessimistas perderam sua voz, tribunas caíram. A destruição está abalada pelas novas tendências. Reading está só começando. América. Há uma antiga música que diz: América, você é jovem demais para morrer. Nossa terra está cheia de intermináveis histórias de avivamento, despertamentos. Vamos novamente cavar nossos poços e beber deles de novo. Talvez Jesus soubesse que esse momento chegaria. Ele tinha que saber que o mundo iria se tornar muito complexo e muito diversificado. Talvez seja por isso que algumas de suas últimas palavras foram: discipule as nações. Enquanto estava nos bastidores do estádio do Morumbi, em São Paulo, há algumas semanas atrás, entre 65 mil pessoas que estavam adorando. Cláudio Fraser e eu conversávamos nos bastidores. Eu disse: Cláudio, estamos experimentando outro derramamento em Reading, na Bethel. E ele me interrompeu e me disse: não. Sempre teve um derramamento. Esse é só um outro nível dele. Pensei comigo, sou humildemente corrigido. Então eu disse: tem que orar por mim. E ele orou. Foi fogo. 2020 começaram aproximadamente 50 dias atrás. O que antes era o nosso teto, agora se tornou nosso piso. O sonho que estabelecemos em nossos corações não está mais em nosso alcance, porque estamos nele. Começamos nossas vidas com uma promessa, estamos vivendo em uma promessa e o nosso futuro é uma promessa. Somos filhos da promessa. No capítulo 4 de Gálatas, versículo 28, diz isso: agora vocês, irmãos e irmãs, como Isaac, são filhos da promessa. Devemos a Deus, a nós mesmos e ao mundo andar plenamente na liberdade que Jesus nos deu. Isso é cumprir a promessa. Existe um crescente sentimento de convicção e urgência em experimentar e demonstrar o que é a verdadeira liberdade. Isso deve se tornar uma ambição para cada um de nós. Ele foi quem nos deu a nossa identidade,
Ele é quem define o nosso propósito. Graham Cook disse essa semana passada, Deus lhe dá um dom e então diz, vamos trabalhar juntos. Sinto-me obrigado a falar sobre algo que acredito que as nações e as cidades estão esperando. Sinto uma urgência, sinto uma sensação de convicção. Mais do que isso, eu sinto uma forte sensação de empolgação. É essa realidade que somos filhos da promessa. Nascemos em uma promessa, estamos vivendo em uma promessa e nosso futuro está cheio dela. Eu quero destacar algo que acredito que, se me permitir explicar, acredito que as cidades, nações estão pendurando o que fazemos com o que chamaríamos de nossa liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo hoje é um tópico fascinante em si, porque pode ser uma conversa muito superficial ou infinita, o que deveria ser. A liberdade em Cristo, só entendemos partes dela. E me encontro recentemente tentando encontrar o fim da liberdade em Cristo. E não importa quão longe eu olho, começa a ficar ainda mais além da minha visão e do meu alcance. Mas sinto que viajei muito até agora e, no entanto, comparo o que vi, ouvi, senti e li e percebo que ainda nem chegamos lá. Existe uma liberdade em Cristo que ainda deve ser vivida por nós, por você, por mim. Não há dúvida de que a liberdade em Cristo foi projetada para você, foi projetada para mim. Mesmo se não fizéssemos nada com essa liberdade em Cristo, mesmo que a recebêssemos e a chamássemos de boa, Deus ainda daria. Quando Ele dá, Ele não tem todas essas coisas com condições. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na verdade, Ele espera que seja uma resposta do receber algo incrivelmente sagrado. Portanto, a liberdade em Cristo é projetada para entrarmos e caminhar. O que significa ser livre em Cristo? O que significa estar vivo? Sim, para mim, pessoalmente, há 6 meses, eu tive uma experiência de 3 dias em que me senti o mais livre do que nunca na minha vida. Agora, eu não voltei atrás, eu descobri, esse é o meu lugar. Esse é porque eu estou lutando. Esses dias, 3 dias, literalmente, essa janela de 3 dias, eu senti que eu entrei num novo nível dessa liberdade em Cristo. E não foi baseada onde eu estava na vida, não foi o próximo passo lógico. É como se eu tivesse pulado à frente do tempo em um momento, em uma janela de 3 dias e pensei, meu Deus, já ouvi isso antes. Eu não estava em uma cidade que era fácil, se entende? Era uma cidade muito carregada espiritualmente. E percebi, estou em uma das cidades mais complexas do planeta e estou vivendo nesse nível de liberdade. E percebi, ok, essa é a minha nova casa. Esse é o meu lugar. E hoje quero falar sobre 5 coisas distintas que se relacionam com essa liberdade em Cristo. E se toma notas, palmas. Se não, deve se tornar um. Aqui está a primeira coisa que eu quero falar sobre a liberdade em Cristo. Número 1. Não podemos esquecer que custou tudo. A ideia de que a liberdade não é grátis não é um ideal político americano. É bíblico. É o coração e o núcleo do reino. É tão fascinante para mim que fazemos uma caminhada cristã segura, mas toda a premissa é construída sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como se custa alguma coisa. Sei de fato que, quando fico distante, se houver algum espaço entre mim e o custo da liberdade, geralmente esse espaço é preenchido por ambição egoísta. Egoísmo, egocentrismo. E se eu deixar aumentar o espaço entre mim e o custo da liberdade, começo a abusar em áreas da minha vida.
Pode começar pequeno, mas se eu não ver, ou se alguém não me confrontar, ou não estiver consciente, isso vai se tornar abuso em todas as áreas da minha vida. A primeira coisa sobre a liberdade é essa: quão perto você está emocionalmente, mentalmente e espiritualmente do quanto ela custa. Onde está isso na sua equação? Se torna uma história antiga e não leva mais você às lágrimas, ou não te leva mais a um sentimento de gratidão. Felizmente, vivemos em um dia e época onde há um filme chamado A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Não precisa assistir muitas vezes na vida. Uma vez é quase suficiente, mas caso tenha esquecido quando custa a liberdade, assista hoje à tarde. Temos que ser confrontados com a realidade de quanto custou essa liberdade que temos. Isso não é algo leve, isso não é já estou pronto. Isso é, nunca quero me separar do preço, da dor, da mutilação, dos abismos espirituais, dos salários do pecado e da morte, tudo que foi colocado no corpo de Jesus. Tanto que o esmagou e o matou, somente para que ele pudesse ser ressuscitado e glorificado e todos nós chegássemos à liberdade em Cristo. Mas, no momento em que eu crio um espaço, no momento em que eu esqueço, no momento em que se torna uma antiga lembrança, outra coisa preenche esse espaço. Não esqueça, é muito cara. De fato, nada mais pode pagar por ela de novo. Número 2. Compreender o que é a liberdade. O que é liberdade? Quero dizer, vamos tentar resumir. Sei que todos nós estamos pensando, liberdade é isso, é aquilo. Provavelmente todas as respostas estão certas, liberdade é isso, liberdade é aquilo. Como sabe, Deus criou tudo. Criou o universo e tudo que nem sabemos que existe. Ele criou. No entanto, no meio do seu processo de criação, por alguma razão estranha, ele escolheu não possuir tudo. Há uma coisa que ele escolheu não possuir, que é bastante interessante. Quer dizer, há uma coisa em todo o universo e tudo que sabemos e não sabemos que existe, ele escolheu não possuir uma coisa. Sabe o que é? A nossa escolha. Ele disse, eu não quero ter sua escolha, eu quero que seja sua. Então, sabemos que Deus pode sobrepor isso, ele pode dizer, sabe, você foi burro o suficiente por muito tempo, eu vou escolher algo para você. Acho que todos nós já experimentamos isso em alguma medida. Ok, vamos terminar com isso. Isso chama-se intervenção. É para salvá-lo de se matar. Mas vamos voltar um pouco. Deus diz, eu quero que você escolha. Porque ele entende que se essa era a equação da humanidade, se era a equação do universo, que se ele lhe desse a opção e o escolhesse, adivinha? Acabou. A história começa e termina bem aí. Deus estava querendo isso. Ele estava querendo, eu quero que me escolha ou não. O que é liberdade? É escolha. É a capacidade de responder a Ele. É a capacidade de vir a uma reunião corporativa e só dizer, estou te adorando de todo o coração. É a capacidade de entrar nas minhas finanças e dizer, Deus, vou lhe dar o que é seu, na verdade, vou ainda ser mais generoso. É a capacidade de ser pais e mães e dizer, Deus, esses são seus filhos. Os deu para mim, mas eu os devolvo. Quero que você determine os seus destinos. Quero que você define os seus próprios propósitos. Eu quero entrar num espaço emocional e dizer, Deus, eu preciso que me faça emocionalmente saudável. O que for preciso, cuide disso. Entrar em todas as áreas da sua vida dizendo, Deus, quero isso. Te escolho para ser o rei desse coração e dessa vida. Deus nos deu essa escolha. Isso é o que a liberdade é. Existem subprodutos, há resultados, há frutos dessas decisões, mas o centro disso é que sua capacidade de dizer, eu te escolho. Número 3. Entendendo o propósito da liberdade. Qual é o propósito da liberdade?
Sei que há muitas outras razões além das que eu vou abordar hoje, eu entendo isso, mas devo concentrar principalmente em 3. Acredito que um dos principais propósitos da liberdade em Cristo é libertá-lo do pecado e da morte. Você não está mais sob a escravidão do pecado e da morte. Muito primário, mas muito profundo. Agora, abra suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Vamos conversar no versículo 7. Muitos de vocês sabem, tornei isso bem público. Essa é uma das minhas passagens preferidas da Bíblia, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E parece que sempre encontro um caminho de volta aqui. Verso 7 do capítulo 2. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Diga comigo, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Essa passagem começa a revelar a intenção, o design de quando o escolhermos, quando Ele nos purificar de todo pecado e morte e entrarmos em justiça diante dEle, para que nas eras vindouras possamos revelá-lo. Para que serve a liberdade? Livrar-nos do pecado e da morte, sair de debaixo disso. E o próximo processo ou parte da jornada é que passamos a vida revelando a Ele. A liberdade é para que possamos revelar Deus. Deixe-me fazer um rápido desvio e voltarei. Lemos em outras partes do Novo Testamento sobre os dons espirituais. Deus nos dá presentes. A Bíblia nos fala sobre 9 deles, especificamente na passagem a que estou me referindo. Depois há outras áreas em que Paulo fala sobre os 5 ministérios. Se não está familiarizado, é o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre, o evangelista. Paulo diz, para alguns ele dá mestre, para alguns ele dá pastor, para alguns ele dá profetas e assim por diante. E tem essa ideia de que Deus está nos dando coisas. E temos que lembrar que não são coisas que se alcançam com base no bom comportamento ou em algo bom. São presentes. Não é uma escada corporativa, não é se fizer bem com esse, parabéns, pode ir para o próximo. Não é assim que os 5 ministérios funcionam. Acho que às vezes no nosso pensamento ocidental pensamos, cara, qual é o mais baixo? Provavelmente sou eu. Alguns de nós rebaixamos mestres, pastores, e eles são os mais baixos. Cara, se eu fizer isso muito bem, algum dia eu vou avançar para ser um profeta, porque esse é o que recebe toda a atenção. Isso é o que raciocinamos, às vezes em relação aos dons dos 5 ministérios. Não é isso, eles são presentes de Deus, Ele nos dá. Agora, quantos concordariam que Jesus tinha todos os dons e ministérios nele? De fato, eles são dons e 5 partes porque eram Ele. Quando Ele voltou ao Pai para ser glorificado, Paulo tropeça nessa revelação. Ele diz, é assim que Deus está fazendo? Ele está pegando esses diferentes aspectos de Jesus e dispersando entre os seus seguidores, seus discípulos. Ele está dizendo, você vai ser isso, eu vou te dar isso, você vai fazer aquilo, eu vou te fazer isso. Na verdade, você vai ter 2 desses, e ele está distribuindo. Agora, não há um algoritmo que, para entendermos como ele faz isso, é um mistério e um presente de Deus. Agora, quando atuamos em nossos dons e nos 5 ministérios, ou que Deus nos deu, quando realmente atuamos neles sozinhos e quando atuamos em um contexto de comunidade de pessoas, adivinha o que acontece? Começamos a revelar Jesus por inteiro, não só uma parte de Jesus. Portanto, entenda que a nossa liberdade em Cristo é o privilégio e a oportunidade de revelá-lo por completo. É por isso que quando o corpo de Cristo começa a funcionar em seus diferentes chamados, dons, etc., de repente todo mundo diz, isso é Jesus, é Ele. Um de vocês bateu palmas, ótimo, fantástico. Portanto, a segunda razão é revelar Deus. Ser libertado do pecado e da morte, revelar Deus. Número 3, vá comigo para o capítulo 5 de Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 13.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não a useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Qual é o terceiro objetivo da liberdade? Pelo menos para hoje? É amar uns aos outros. No livro de Gálatas, Paulo está lidando com muitas coisas. Não sei se você já sentou e leu todo o livro. Vai gastar uns 30 minutos, talvez 1 hora no máximo, dependendo do quão devagar e quanto você pode digerir. Mas Paulo está lidando com muita coisa no livro de Gálatas. De fato, quando eu leio, eu não consigo evitar o fato de ver que ele está irritado. Está farto. Ok, pronto, chega. E ele começa a escrever essa carta para uma região da Ásia Menor chamada Galácia, para um grupo de pessoas, um grupo corporativo dos seguidores de Cristo. E ele escreve essa carta e no primeiro capítulo ele disse o seguinte, no versículo 8, se um anjo do céu vier e pregar outro evangelho que não seja o que eu já preguei antes, amaldiçoe o anjo. Isso é autoconfiança. Tipo, eles nem sabem do que estamos falando. E ele diz, escute, se eu voltar em carne e pregar outro evangelho, me expulse e me amaldiçoe. Acredito que Paulo entendeu que a natureza humana, se não for corretamente cuidada, se criou um espaço entre o preço da liberdade e o uso da liberdade, eu vou pregar algo muito diferente da pureza do evangelho. Paulo entendeu isso. Tipo, escute, expulse o anjo e me expulse também, se acontecer isso. E quando ele chega no capítulo 3, ele está farto. Insensatos Gálatas. O que é outra maneira de dizer, você é um estúpido, um idiota. Tudo em uma palavra chamada insensato. Então ele diz, quem te fascinou? Quem te enganou do evangelho? E ele põe tudo em Gálatas. É uma carta do tipo... não sei se eu quero ler isso em voz alta para a igreja. Traz tanta sobriedade e, no entanto, está alinhando tudo novamente. No momento em que chega o capítulo 5, ele diz, fique firme na liberdade que Jesus conquistou. Não ceda 1 centímetro. Lute por isso. Dê sua vida por... Devemos a nós mesmos e à humanidade permanecermos firmes nessa liberdade. Em Gálatas, temos essa conversa sobre você estava sob a lei e sob os princípios elementares do mundo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, você pôs sua fé nele, você foi tirado de debaixo disso. E acredito que em alguns casos, se você não quer isso, então volte para a lei, porque você precisa ser guiado. Precisa de um corrimão na sua vida. Paulo está lidando com um grupo de pessoas chamado judaístas, que estão ensinando que a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus não eram suficientes. Você precisava fazer um pouco mais, precisava ser circuncidado. E Paulo em Gálatas diz, eu queria que eles se cortassem. Sabe o que está dizendo se cortassem? Não é do relacionamento. Ok. É o quão forte ele estava. É isso. Se cortem. Ele está lidando com outro grupo de pessoas. Havia o legalismo, e aí ele lida com pessoas que não tinham limites para a sua liberdade. É só uma desculpa para fazer o que quisessem. Não estavam mais em um sistema jurídico que dizia não mate, não adultere, não roube. Haviam centenas e centenas de regulamentos que vinham disso. Não estavam mais sendo guiados por nada e não estavam sob a lei como um tutor ou professor. Agora tem essa liberdade em Cristo. E as pessoas dizendo, posso fazer o que vier ao meu coração e mente. O problema é que quando nos distanciamos do preço e quanto custa, e como não somos nada sem Ele, quando criamos esse espaço e dizemos, bem, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e quando chegamos ao capítulo 5 e 6, ele está, as obras da carne, imoralidades sexuais, incesto, e lemos uma lista de coisas horríveis, na verdade, nojentas.
Paulo está dizendo, escute, não podem usar essa liberdade para o que quiserem. Não é para isso que serve. Ele resume isso no verso 13. Diz, escute, se precisar de uma visão, precisar de um trilho, faça isso. Ame mais uns aos outros. Em vez de usá-la para servir a si mesmo, sirva as pessoas ao redor. Isso o ajudará a permanecer num lugar saudável de liberdade. Agora estou suando. Ok. Número 4. É mais fácil gerenciar a liberdade dentro de uma comunidade e, no entanto, será a coisa mais difícil que fará. Deixe-me repetir. É mais fácil gerenciar a liberdade dentro de uma comunidade e, no entanto, será a decisão mais desafiadora que já tomou em sua vida. Nas últimas 6 semanas, tive 4 bons amigos meus, casais, que estão prestes a se divorciar ou já estão se divorciando por causa de traição, por causa da liberdade que foi levada longe demais. E a coisa que entristece meu coração, e é um alerta, isso já vem com um mês, não é como se ontem estivessem totalmente saudáveis e hoje simplesmente caíram do penhasco. Foi um processo em todos eles. Eles não levantaram a bandeira há 3 anos, há 8 anos. Eles pensaram, eu posso fazer isso sozinho, eu posso descobrir meu caminho para sair dessa bagunça, posso navegar isso, posso resolver isso. Eu quero te contar, isolamento vai te matar. O que você não quer fazer é exatamente o que você deve fazer. Isso é, eu preciso de ajuda, estou caindo de um penhasco, alguém me ajude antes que eu caia no chão. Você precisa dizer à sua comunidade. É horrível, porque mata o seu orgulho, o que precisa ser destruído. É incrível como as pessoas ao seu redor sempre têm as ferramentas para te ajudar. Eles têm britadeiras, eles têm lixas, não grão 220, tipo grão 10. Uma passada e, isso machuca. Bem, é melhor cuidar disso agora, porque vai ficar muito feio em 5 anos. É isso que a comunidade faz. Eles tiram todas essas arestas, eles te fazem mais bonito, eles te ajudam a se tornar e se parecer mais como aquele que seguimos, Jesus. Bem, eu não gosto do feedback que eles estão me dando. Bem, provavelmente precise desse feedback. Estou dizendo que se quiser aprender a lidar com a sua liberdade, entre em comunidade e deixe que eles contribuam. Porque em um sistema de leis, existem leis sociais e uma estrutura social. Ou, não faça isso. Ou, não faça aquilo. E quando não temos mais esse sistema jurídico, que temos? Um relacionamento com Deus e pessoas em sua vida dizendo, ei, o que você está fazendo? O que aconteceu é que você se deparou com a estrutura que Deus projetou, chamada comunidade, chamada corpo de Cristo. Você se depara com uma lei social, uma estrutura social. Ou, esse sou eu num dia mau, eu não vou por aí. Isso foi o número 4. Número 5. Número 5. Tenha uma visão para a sua liberdade. Na verdade, mire a sua liberdade em algum lugar. Se sua visão é, eu não quero estragar tudo. Se a sua visão é permanecer no mundo dos erros, há uma grande chance de errar. Entendemos que, quando vamos às Escrituras, o pastor Chris compartilhou recentemente, o que você pensa, medita e observa é geralmente o que reproduz. Para alguns de nós, nossa liberdade é, eu só não quero errar como meus pais ou como a minha família. Estamos tão focados em não estragar tudo que acabamos estragando tudo. Portanto, nossa visão para a nossa liberdade deve ser muito maior e além do que isso. Tem que estar além da nossa capacidade humana. Tem que estar além de algo que só é possível se abraçarmos a liberdade em Cristo e encaminhamos com ela em nossas vidas. E isso é que nos permite entrar no que quer que seja. Há muitos anos, eu e a Candace éramos pastores de jovens em Weaverville e tínhamos um jovem que veio de outra cidade e se mudou para Weaverville. Na verdade, ele estava fugindo de uma situação, não era uma situação legal, estava fugindo da lei, mas ele tomou algumas decisões estúpidas.
e era um fugitivo do sentido social. Vou te deixar assim. Ele está sentado no meu escritório e falou, cara, você já olhou para alguém e se perguntou o que está acontecendo dentro da sua cabeça? Essa é para você, Kennedy. Kennedy me mostrou os vídeos do TikTok. Eu vou te perder, eu não vou te distrair. Mas os amo. Ok. Está sentado no meu escritório falando sobre várias decisões ruins que o levaram a deixar a cidade. E eu o pastoreei, o amei, comecei a discipulá-lo. Em Riverview é incrível, porque é uma comunidade muito pequena e unida. Se você diz algo em uma extremidade da cidade, antes de dirigir para o outro lado, todo mundo já ouviu. É incrível. É incrível. É verdade? Não pode ir a lugar nenhum em Riverview. É como a Bethel e o Trader Joe's. Não pode ir em nenhum lugar sem que encontre com alguém. Então, colocamos na comunidade, cerca de um ano ou dois depois passaram, ele estava indo bem, estava crescendo, lidando com seu coração, sabe, fazendo o que tem que fazer. E um dia vem ao meu escritório e está arrasado, está quebrado, está chorando, está com o coração partido. Ele basicamente fez em Riverview exatamente o que fez 2 anos atrás. E eu respondi, ok, mude para outra cidade, não sei. Eu não sei o que falar para ele, não sei o que dizer a ele. Eu já tinha dado para ele tudo o que eu sabia. Ele está sentado lá quebrado na minha frente e eu literalmente não sabia o que fazer, além de amá-lo e orar por ele. Então senti o Senhor dizer, pergunte o que ele quer. No meio de tudo, olhei para os olhos dele e disse, o que você quer? O que você quer? E lembro que os seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, inchados, seu rosto manchado de lágrimas. Ele olhou para mim e disse, eu quero uma família como a sua. E disse, ok, temos uma visão. Existe uma visão para a liberdade que você tem. Eu quero desafiá-lo. Alguns de vocês precisam tirar os seus olhos dos erros e olhar para cima dizendo, é isso que eu quero. Eu quero paz no meu coração, é por isso que eu estou lutando. Eu quero uma família saudável, eu quero finanças, seja o que for, preencha o vazio. Mas essa liberdade é feita para levá-lo às promessas que Deus tem para você. Portanto, tenha uma visão para a sua liberdade. Danny Silk, eu tenho permissão para compartilhar essa história porque está em um dos seus livros, é informação pública. Ele disse que aos 15 anos de idade, a sua avó lhe deu uma caixa de preservativos de aniversário. E entre 15 e 21 anos, ele diz que se lembra de ter visto 35 homens diferentes dormindo com sua mãe, entre 15 e 21 anos de idade. Ele diz que era muito comum acordar de manhã para ir à escola e ver um homem saindo seminu do quarto de sua mãe para ir trabalhar, alguma coisa assim. Então, todo o mundo do Danny em relação ao amor e intimidade era isso. Ele nunca tinha visto um amor saudável e verdadeiro. Até um dia, diz que ele entrou numa pequena igreja que se reuniam num teatro no centro de Riverview, chamada Mountain Chapel. Ele disse, entrei naquele manhã, eu olhei em volta e vi casais que estavam casados com a mesma pessoa há décadas. E essas são as palavras do Danny. Eu nunca tinha visto isso antes. E ele pensou consigo mesmo, é possível? E ele disse que tomou a decisão com essa experiência. É isso que eu quero. E olha para o Danny e a Sherry agora. São das principais vozes em família, casamento, relacionamento, em nosso movimento e além. Tenha uma visão para a sua liberdade. Escolha um alvo e vá à frente. Alguns de vocês estão pensando, eu não sei qual escolher. Escolha um agora. Você encontrará resultados surpreendentes, porque você abraçou essa liberdade em Cristo. E Ele é o único que nos leva às promessas. Por que não se levanta? Quero orar por você. Quem está fechando? Tom, vem à frente e suba. Se pudesse pedir à equipe de oração que viesse à frente, bem rápido. Não saia ainda, por favor. Tenho 51 segundos. Equipe de oração, vem à frente. Eu quero ter um momento muito rápido e depois eu vou passar ao Tom. À minha esquerda há um banner que diz, comece aqui.
Reconheço que hoje pode haver pessoas nessa sala que nunca renderam sua vida a Jesus. Hoje falamos sobre sermos livres em Cristo do pecado e da morte, e não estarmos mais sobre as ramificações do pecado e da morte, mas para sermos totalmente livres em quem Ele nos designou para ser, nos criou para ser, e entrar na oportunidade de revelar Deus e viver a vida bem. Se você está nessa sala e nunca entregou sua vida a Jesus, todos os olhos abertos de propósito agora. Se é você e tem coragem, quero que coloque a mão para cima o mais alto que puder e diga, sou eu. Hoje, minha vida termina para que a sua vida na minha vida possa começar. Se for você, eu quero que levante a mão e o que está dizendo, eu estou dando a minha vida a Jesus. Vou tomar um momento, olhar ao redor da sala e ver se há alguém que quer dar sua vida a Jesus. Então, levante a sua mão. Aqui. Fantástico. Sim, Deus. Mais alguém. Coloque a sua mão mais alto. Levante agora, se for você. Fantástico. É tão incrível que levantou a mão. Agora, isso pode ser embaraçoso, mas te garanto, todo mundo nesse lugar provavelmente está mais animado do que você. Sinceramente, eu quero dizer isso. Eu gostaria que vir à frente, se tem alguém com você, se não se importar, venha aqui à frente, pega a nossa equipe. Queremos te dar prioridade. Igreja, aplauda pela coragem. Puxa, muito bom. Quantos adoraram essa palavra? Foi incrível? Vamos lá. Obrigado, Pastor Eric, foi incrível. Uau. Sinto que acabamos de ser pastoreados. Quantos sentem? Cara, eu recebi um upgrade da minha liberdade hoje. Yes. Venha, Jesus. Espírito Santo, coloca a mão do seu vizinho ao seu lado. Senhor, nós te agradecemos pela liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E dizemos não aos julgos legalistas da escravidão. Deus, eu oro que haja uma infusão do seu Espírito. Continue a nos dar uma visão de nossa liberdade, de amar outras pessoas, de morrer para o pecado. Ora agora que nos consideremos mortos para o pecado e vivos para Cristo. Deixe o Espírito de Deus continuar se movendo em nosso corpo aqui, de glória em glória, com liberdade, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Ou se precisar de um milagre, se precisar de oração, nossa equipe de oração está aqui para servir vocês. Venha à frente, tenha um dia maravilhoso. Nos vemos hoje à noite.